começar a fazer essa folha também. Vou começar. Muito boa noite. Hoje, dia 15 de agosto de 2019, edição número 6, ano 1, está no ar pela rádio Estúdio AFM, o programa Quinta de Luz, que irá com você até às 22 horas. Fale conosco pelo WhatsApp da rádio, o número é 011 98965 9829. Se você quiser acompanhar o programa pela internet, acesse o site da rádio no endereço www.estudioa.com.br. Boa noite para todos, eu sou o Reinaldo e junto comigo aqui no estúdio nós temos o Cícero. Boa noite, Cícero. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos os companheiros aqui da mesa. Boa noite a todos os internautas e a todos os ouvintes. Muito bem. José de Jesus também está aqui. Boa noite a todos os companheiros aqui da mesa e boa noite a todos os ouvintes. E Belize. Olá, boa noite. Prazer estar aqui de volta. Boa noite. E o nosso Calixto. Tudo bem, Calixto? Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite aos internautas e aos ouvintes. Muito bem. Este é um programa da USP Municipal do Alto Tietê, uma entidade que objetiva a união de todos os espíritas de nossa região. Contamos sempre com a presença do Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Acesse a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/mogiuzi. E lá você encontrará as gravações aí dos nossos programas anteriores e o atual também estará lá. Hoje, como sempre fazemos, apresentaremos os quadros no primeiro bloco, refletindo sobre a moral evangélica para que possamos desenvolver em nós a fé inabalável, que segundo Kardec é aquela que pode encarar de frente à razão em qualquer época da humanidade. No segundo bloco, saúde integral, como obtê-la. No terceiro bloco, tema livre, discutindo a temática espírita para a formação de opinião e ainda falando da casa espírita e o templo de luz de todos em todas as horas. E no nosso quadro Refletindo sobre a Moral Evangélica, falaremos hoje sobre Moisés. E quem vai fazer a leitura desse primeiro bloco para nós vai iniciar o nosso amigo José de Jesus. Vamos lá, José? Para nós falarmos um pouco de Moisés, vamos lá. No nosso quadro refletiremos sobre a moral evangélica. Falaremos sobre Moisés. Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então, ele está falando aqui que Moisés criou as leis de acordo com a necessidade daquele povo, né? Para que ele pudesse encaminhá-los para uma crença. Na verdade, era isso que ele estava fazendo. Além de estar libertando aquele povo que vivia na escravidão no Egito, ele tinha também uma missão de ensiná-los a eles, falar para eles a respeito de um Deus único. Então, lá ele citou os 10 mandamentos que nós conhecemos, né? O primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem abaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Segundo mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto mandamento:
Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto mandamento: não mateis. Sexto: não cometais adultério. Sétimo mandamento: não roubeis. Oitavo mandamento: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono: não desejeis a mulher do vosso próximo. 10º mandamento: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidas se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Ele fala, Moisés ali, ele tinha que criar uma lei para poder conter aquele povo. E somente falando desses 10 mandamentos, dessas leis que nós conhecemos até hoje, muitos de nós ainda não praticamos, né? Mas são leis que estão em vigor até hoje para a humanidade, para que nós já possamos compreender a grandeza de Deus. Não esse Deus que ele teve que colocar, um Deus vingativo, um Deus que Moisés tinha como parâmetro a guerra, a vingança, o ódio, sentimentos esses de guerreiro, né? E Deus não é isso, Deus não é um Deus vingativo. Ele fala da conduta do ser humano, do relacionamento, que são os 10 mandamentos, dos relacionamentos entre pessoas, entre humanos, não entre selvagens, né? Que ele foi obrigado a frear para a implantação de um reino de Deus na terra. Muito bem. Beleza? Gostaria de fazer um comentário? Não, agora não. Cícero? Nós sabemos que Moisés, com seus 10 mandamentos, nos trouxe a lei de justiça. Como o José disse, nós, humanidade daquela época, eram bastante rude. Nós precisávamos de leis duras para um povo duro. Jesus, com seu evangelho, logo em seguida, nos trouxe a lei do amor. E Jesus, resumiu os 10 mandamentos de Moisés em apenas 2. Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e o próximo como a si mesmo.
Então, se nós observarmos, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, se amarmos o próximo como a nós mesmos, certamente não mataremos, não cobiçaremos a mulher do próximo, e todos aqueles mandamentos. Então, Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2 que abrangem todas essas leis. No livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, é falado bastante das leis, né? Principalmente fala da lei natural, que é o que significa a lei do amor. E lá no livro dos Espíritos, se nós observarmos, foi dividido em 10 partes, lá no livro dos Espíritos. Então, bastante esclarecedora. Então, só para citar para os ouvintes aqui, lá tem a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, de sociedade, lei de progresso, de igualdade, de destruição. E a última, que praticamente abrange todas as outras, que Jesus mais exemplificou, mais nos ensinou, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, a lei natural, que está constando lá no livro dos Espíritos, abrange praticamente todas as circunstâncias da vida. E os Espíritos nos orientam que todas as vezes que nós seguimos as leis de Deus, nós seremos felizes. Toda vez que nós agimos contrário às leis de Deus, seremos infelizes. Então, se nós observarmos nas leis que nos regem, essas leis, como exemplo aqui as 10, nós vamos percebendo que mesmo se nós não tivermos o conhecimento, essas leis não deixam de agir sobre nós. Então, muitas vezes, nós sentimos aquele vazio que não sabemos porquê. Muitas vezes nós deixamos de cumprir essas leis, né? Principalmente a lei do progresso, por exemplo. Nós não estamos progredindo em nada, não estamos aprendendo, não estamos nos melhorando. Lei da conservação, de repente estamos destruindo o nosso corpo físico, né? Nós estamos fugindo dessa lei. Lei do trabalho, nós estamos ociosos, né? E muitas vezes esse vazio que muitas vezes nos domina, a lei exercendo sobre nós, porque essas leis, como nós espíritas sabemos, né? Estudamos e aprendemos, essas leis de Deus estão gravadas na nossa própria consciência. Então muitas vezes nós não sabemos, lei de sociedade, nós nos isolamos de todo mundo e muitas vezes aquilo nos causa um mal-estar, não sabemos porquê. Então nós muitas vezes, sem nós percebermos, essas leis agem sobre nós, todas elas, né? Lei de igualdade, por exemplo, às vezes queremos ser melhores que os outros, né? Damos um valor que nós na verdade não possuímos. Então muitas vezes nós nos sentimos exercidos por essa lei, né? Somos todos iguais. E assim por diante, no livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, nos esclarece bastante sobre essas leis. Licença um pouco. Cícero, você falou com relação a gente se isolar. Mas às vezes esse isolamento não é aquele medo da gente se machucar com outras pessoas, outros assuntos, outros problemas, e a gente se isola, fica ali naquele cantinho. Isso é pior para nós? Ou está no caminho certo? O que acontece? Nós aprendemos que nós somos diamantes, né? Verdadeiro diamante. O diamante, ele só lapida, é lapidado para um outro diamante, porque é mais duro também. Então, nós necessitamos, infelizmente, desse contato, desse atrito, para que nós possamos evoluir. Nós podemos fazer isso, mas não seria o correto, porque nós fomos criados para viver em sociedade. Isso é uma das leis que nos rege. Então, quando nós nos isolamos, às vezes até egoisticamente, para não sofrermos, para não contaminar, então muitas vezes isso não nos faz bem. Porque tem uma frase que diz assim, que Deus auxilia suas criaturas através das suas próprias criaturas, que somos todos nós. Então, nesse burilamento, nós vamos progredindo. Sim, obrigada. E quando nós nos isolamos, tem dois pontos também, né? Porque realmente, a Ivelisse tem razão. Muita gente se recolhe com medo fala, pô, o mundo está violento, a
coisa está difícil, né? Então vou me recolher aqui, ficar no meu cantinho. E a gente tem até um ditado que diz assim, que boa coisa faz quem sua casa está em paz, né? É uma coisa que os antigos falam, minha mãe fala isso ainda hoje. Ou seja, é questão de isolamento, quer dizer, você não vai ter contato com os outros, né? Mas tem um problema, porque quando você você se isola e não tem contato com o outro, embora você possa até não sofrer alguma consequência por conta do isolamento, mas você também deixa de gerar oportunidades de ajudar o outro. Porque se você está isolado, que é a questão do egoísmo, né? Eu não quero sofrer, eu não quero passar problema, eu não quero ter nenhuma decepção. Então o que eu vou fazer? Eu vou fugir de todo mundo, vou ficar aqui no meu canto. Tá, então você fugiu, tudo bem, mas só que você vai deixar de fazer o bem também, porque quem está sozinho, só com você ali no seu miolinho, você não vai conseguir espaço para ajudar ninguém. Quer dizer, então está acontecendo problema ao teu redor, porque os problemas sempre existem, né? Os problemas estão acontecendo e nós estamos perdendo a oportunidade de trabalhar para o bem, que seria aliás, questão 860 do Livro dos Espíritos. A única finalidade da vida do homem é fazer o bem. Então quando você deixa de fazer o bem, você está perdendo a finalidade da tua vida, né? A finalidade do que é? Você foi feito para aquilo. Isso é que é a finalidade. Os Espíritos falam assim, fazer o bem, finalidade última da vida. A finalidade última dessa vida é fazer o bem. Então se a gente se isola, a gente não tem essa possibilidade. A gente perde a possibilidade de fazer aquilo para o qual nós somos gerados para fazer, que é fazer o bem, né? Então é aquela questão. Muitas vezes esse isolamento ele é mais em consequência mesmo de uma falta de visão do todo, né? Porque a gente volta os olhos somente para nós, né? Nós nos perdemos do todo, e aí é o egoísmo. Porque nós voltamos os olhos somente para nós, fechamos os olhos para o todo, não percebemos que existe mais sofrimento do que o nosso por aí, né? Tem gente sofrendo bastante por aí também, e a gente fica naquele miolinho ali, fechadinho, e perde a oportunidade de fazer um trabalho na prática do bem. Se me permitir, me fez lembrar também, Evelise, que muitas vezes as dificuldades que nós passamos é para o nosso crescimento espiritual. Tem uma fala de um palestrante, um juiz, chama José Carlos de Luca, as palestras bastante bem-humoradas, né? E eu gravei uma fala dele. Muitas vezes nós somos espíritos intolerantes, impacientes, e desencarnamos, e temos que reencarnar novamente para desenvolver as nossas virtudes. Então aqueles benfeitores espirituais que nos ajudam nas nossas escolhas, quando temos condições para isso, se nós nos colocar numa família de gente tudo bonzinhos, tranquilo, nós não vamos exercitar, porque para nós exercitarmos nosso corpo físico, nós temos que ir para a academia, não adianta ficar no sofá, nós temos que exercitar para ficar um atleta, por exemplo. Então, o que os benfeitores fazem? Ele nos coloca naquela família onde tem aquele cunhado difícil, né? Aquela sogra difícil, aquele colega de trabalho que nos chuta a canela. Para quê? Para que nós desenvolvamos a paciência, a tolerância. Não tem jeito, né? Muitas vezes é o remédio amargo que nós precisamos para evoluir. Então, muitas vezes é o que nós precisamos para crescer. Aqui da lição sobre Moisés, está no início do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E foi importante a sua colocação ali, para mostrar que nós temos algumas revelações. E até tem um colega nosso, um amigo nosso, que fala assim, não, mas foram muitas as revelações ao longo desses milênios. De fato foram. Mas as revelações importantes, decisivas, na realidade foram aquelas que demonstraram para nós que há um Deus único, né? Então começou com quem? Com Moisés. Até então não se falava de um Deus único, senão no varejo, mas de uma maneira geral e que ficaria para a posteridade, naturalmente foi com Moisés. Então Moisés é que
definiu, ou não bem definiu, mas firmou essa ideia do Deus único. E firmando essa ideia de Deus único, uma série de práticas que não convinham foram por ele proibidas, né? Então, naquele momento da humanidade, não era interessante aquelas práticas, né? Principalmente quando se queria alguma coisa de material e se recorria aos oráculos, né? Então, era aquela ideia de buscar um médium para poder resolver um problema que era pessoal, não um problema de grupo, que pudesse fazer com que o grupo evoluísse, progredisse, não só materialmente, mas principalmente nas ideias. Então foi interessante a atuação de Moisés, e olha que a atuação dele não foi uma atuação fácil, porque era um povo, apesar de afeito à ideia do Deus único, era um povo endurecido, era um povo difícil, um povo que precisava ser liderado com mãos de ferro. Ainda hoje a gente encontra os encarnados daquele tempo por aí. Sem dúvida. Muitos de nós somos assim, muitos de nós ainda precisamos de Moisés. Com a mesma mentalidade. Né? Sem dúvida. Mas muitos de nós ainda precisamos de Moisés, porque meu pai dizia assim, nós pregamos Jesus, mas na verdade vivemos Moisés. Olho por olho, dente por dente, aquela dureza. Porque, como sempre o Cícero gosta de dizer, não sei se você já disse hoje, Moisés nos trouxe a justiça. Falou hoje? É que eu não estava prestando atenção. Nos trouxe a justiça. Ele hoje ainda não. Não, isso fala no livro, um dos livros do Ramatiz, se não me engano, a missão do Espiritismo. E Moisés com os 10 mandamentos trouxe a lei de justiça, Jesus com o seu evangelho nos trouxe a lei do amor, e a doutrina espírita, através dos espíritos superiores, nos trouxe a lei do dever. Sem dúvida. Então foi bastante necessário, ainda que tivesse toda aquela violência, porque a gente vê que há uma violência, né? E essa violência toda é cometida em nome de Deus. Entravam naquelas aldeias para buscar o alimento, para buscar água, e muitas vezes aquela aldeia era dizimada. Na história mais recente, aí, na Idade Média, né, a gente já vê que depois de Jesus, né, que trouxe a lei do amor, as coisas já não eram tão boas assim, né, eram violentas. Né? As guerras santas, as inquisições. Isso, exatamente. Se matavam em nome de Deus, roubavam as pessoas, queimavam as pessoas. E a gente lê a história, eu estava vendo outro dia, tem uma cronologia dos papas da igreja. Então, tem papa que viveu 5 anos só, porque o papa pegava a bandeira, mandava um cavalo e ia para a guerra, né, naquele tempo. Então é uma coisa fantástica, assim, tudo em nome de Deus, em nome de, né, fazer as coisas para agradar a Deus e acabar com os infiéis, né? Agora imagina na época de Moisés, se depois de Jesus era assim, imagina antes, né, que é o que o cara está falando agora, uma época dura, né, difícil. Então, porque na verdade instalou-se aquela ideia, e no Velho Testamento tem essa ideia, dos ímpios, ou seja, aqueles que não são por Deus, são contra Deus. Aqueles que não são os eleitos, ou que não se fazem eleitos, estão mais ligados a Mamon, e por consequência eles precisavam ser dizimados, eliminados, que é o que aconteceu muito já na fase cristã, por erro de entendimento, ou talvez até porque misturaram as estações, porque Jesus não pregou senão o amor. Então não cabe na lei de Deus, né, pelas palavras de Jesus, o irmão exterminando o irmão, seja ele quem for. Jesus não disse, não, esse pode ser exterminado, esse não pode ser. Então já na época de Jesus, né, na era cristã, usando aquela ideia anterior, muito se matou para defender o cristianismo. E olha que o cristianismo, ele está acima de qualquer coisa, ele não precisa de defesa. Ele por si só se fala, ele por si só se basta. Né? Assim como muitas verdades que foram colocadas
nesses milênios todos, né? Elas se bastam, elas se perpetuam, elas atravessam os milênios e se mantêm em pé. A verdade sempre prevalecerá, né? Não dá, né? Porque assim, se Jesus no Evangelho fala, né, que não há nada que vai ficar eternamente escondido, né? Então assim, a verdade uma hora vem à tona, porque faz parte, é uma virtude, né? A verdade é uma virtude, né? E as virtudes são maiores que tudo. Tem uma pergunta de um ouvinte nosso, que é o Ronaldo Mendes, nós vamos fazer essa pergunta depois do intervalo, porque eu acredito que a resposta não pode ser muito simplista, né? Porque senão o Ronaldo pode não entender, e as pessoas também que estão ouvindo, né, podem não entender. Então a gente vai agora para um primeiro intervalo, viu, Ronaldo? Mas a gente volta, não saia daí, a gente volta já, até daqui a pouquinho.